na aula de hoje, né? Cálculo vetorial, que a gente vai usar em mecânica dos fluidos, né? Logo em seguida. Você já sabe, nesse cálculo vetorial, isso aqui já foi dado, tá? Nós temos um vetor A em coordenadas cartesianas, tá? O AX na direção Y, o AY na direção J e o AZ na direção K, tá? O Y é o vetor Y unitário na direção X, o J na direção Y e o K na direção Z. Mesma coisa o vetor B, tá? O BX, vetor unitário Y, o BY com o vetor unitário J e o BZ com o vetor unitário K. Tá? Escalar entre dois vetores. Tá? A gente, na verdade, teria que fazer a distributiva disso aqui tudo com esse outro vetor. Tá? Mas lembrando que I vezes I é 1, J vezes J é 1, K vezes K é igual a 1. E quando você multiplica um vetor unitário por outro diferente, I vezes J, por exemplo, sempre vai dar zero. Por isso que no produto escalar vai ficar o AX vezes o BX, mais o AY vezes o BY, e mais o AZ vezes o BZ. Tá? Isso aqui dá um resultado escalar. Então, o produto escalar de dois vetores é um escalar. Isso aí eu acho que vocês já sabem. Tá? Produto vetorial, A vetorial B. Tá? Como que a gente faz? Coloca na primeira linha os vetores unitários. Na segunda linha, o primeiro vetor no qual vai calcular o rotacional, ou produto vetorial. E na terceira linha, o segundo vetor. E aí calcula o determinante dessa matriz 3×3. Beleza? Muito bem. Essa aqui é a regra de Sarros, tá? Que é utilizada. Existe uma outra regrinha, tá? Então nós temos aqui a matriz, né, o determinante, né, os elementos da matriz lá. E aí a gente escreve depois na quarta coluna, repete a primeira coluna na quarta coluna e repete a segunda coluna na quinta coluna, tá? E aí a gente começa aqui no I, faz o produto aqui nessa diagonal, tá? AY vezes BZ na direção I, AZ vezes BX na direção J, AX vezes BY na direção K. Do lado negativo, tá? Pode começar aqui no final, tá? AX vezes BZ negativo, né? Na direção J. Depois o penúltimo, AZ vezes BY na direção I negativo. E AY vezes BX na direção K negativo. Tá? Então, esse aqui é o resultado do produto vetorial de A por B. Beleza? Bom, isso já é conhecido de vocês. Tá? Só estou recordando que nós vamos usar esses dois conceitos para o nosso cálculo aí, usando um outro conceito. Já já a gente chega. Bom, tá aí. Já chegou. Mais rápido do que nunca. Cálculo vetorial envolvendo o operador nabla. Tá? É isso mesmo. O operador nabla é esse triângulo aqui de ponta cabeça, digamos, né? Em coordenadas cartesianas é dado desse jeito aqui. Tá? Esse operador nabla, ele não tem a notação de vetor, mas ele é um vetor. Ok? Então, nós temos a derivada de alguma coisa em relação a x na direção y, mais a derivada de alguma coisa em relação a y na direção j, mais a derivada de alguma coisa em relação a z na direção k. Tá? Isso aqui é uma derivada chamada parcial. Tá? Em coordenadas cilíndricas também temos, tá? O operador nabla, tá? Em coordenadas cilíndricas, vocês têm que, acho que vocês se lembram, que é um cilindro, tá? Nós temos as três direções, na direção radial, na direção que é o R, né? A direção radial, na direção θ, que é uma direção circunferencial, né? Que vai fazendo aquele movimento curvilíneo pela lateral do cilindro, e na direção Z, que é na direção axial, né, ao longo do eixo do cilindro. Bom?
Então, nós temos também coordenadas cartesianas, o operador nabla, a derivada em relação a R do vetor unitário na direção R, mais 1 sobre R derivada de alguma coisa em relação a θ na direção. Aqui é a direção θ, tá? Eu errei, que está errado, tá? É Eθ, tá? Depois eu corrijo lá na apostila de vocês que lá deve estar errado. Passou batido, mas é Eθ aqui. Mais derivada de alguma coisa em relação a dz, EZ, a direção EZ, tá? Não tem isso igual a zero não, esquece isso aqui também, eu vou arrumar isso, beleza? Bom, quais são as operações que nós temos, que nós vamos estudar? Gradiente, divergente, laplaciano e rotacional, tá? Então, para o gradiente, a entrada que nós precisamos vai ser um escalar e a saída vai ser um vetor. O divergente, a entrada é um vetor e a saída é um escalar. Laplaciano, a entrada é o escalar e a saída é um escalar. E rotacional, a entrada é um vetor e a saída é um vetor. Eu vou, quero que vocês entendam os conceitos das operações primeiro, tá? Para depois eu vou explicando algumas aplicações dessas operações aqui, usando vetores, tá? Inclusive aquele operador nabla. Ô, professor, segundinho. Tem gente que está pedindo para... Né? Falei, de entrada, uma função vai ser escalar e a outra vetorial. Essa função escalar, chamando de φ, em função de x, y, z, tá? Vamos trabalhar em coordenadas cartesianas para ficar mais fácil, tá? Se fossem coordenadas cilíndricas seria um pouco mais complicado, e coordenadas esféricas, mais complicado ainda, tá? Antigamente, né, a gente estudava também as coordenadas esféricas, mas as mais comuns são as cartesianas e as coordenadas cilíndricas. Bom, a função vetorial, um A vetor, né, vai ser dada por essa expressão aqui, AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Tá? Lembrando um detalhe, tá? Essa componente AX, ela pode ser função de x, y, z. Tá? Acho que diferentemente, quando às vezes vê algumas situações, que às vezes só tinha x aqui, só tinha, na direção I só tinha x, na direção J só tinha y e na direção K só tinha z. Não, nós podemos ter x, y ou z. O AY também, x, y ou z. E o AZ, nós podemos ter uma função também de x, y ou z. Tá? Poderia também ser função do tempo? Poderia, tá? Não teria problema nenhum. Tá? Né? Mas vamos trabalhar desse jeito por enquanto, que é mais tranquilo. Ok? Bom, Flávio, só um minutinho. Tem gente querendo entrar na sala. Da posição, tá? Por exemplo, esse aqui, Flávio? Ele deve estar com o bagulho desligado, mano. tá? Essas duas linhas azuis Deve estar com o áudio desligado, porque ele não tá ouvindo. são as linhas de corrente, é um escoamento de um fluido, tá? E a linha de corrente é por onde o fluido Moiou, rapaziada. e Moiou. ele tem uma determinada velocidade, tá? A velocidade aumenta, diminui, ok? Por exemplo, esse ponto preto aqui é chamado de ponto de estagnação. Do outro lado tem também, tá? Esse ponto de estagnação é onde a velocidade é zero e a pressão é máxima, tá? Mas aqui, nesse ponto aqui também tem uma pressão, tá? Mas é diferente, né? Aqui tem velocidade. E aqui eu só coloquei a velocidade na direção Y, tá? Que seria o AY do vetor anterior, ok? Então, nesse caso de um escoamento em duas dimensões, a velocidade V1 é função da posição x1 e y1. Vamos supor que esse ponto seja o x1 e y1. E esse outro ponto, o x2 e y2. Então, aqui nós temos uma velocidade V2 na direção y, que é a função de x2 e y2. Tá? Aqui ela tem um valor um pouco menor, e desse outro lado tem um valor um pouco maior,
mas o sentido dela é no sentido negativo do eixo y, e essa outra no sentido positivo do eixo y. Entenderam agora por que cada componente do vetor pode ser função das outras coordenadas, não só o AX só em função de x, mas x, y, z, tá? Pode deixar eu falar se eu não entendi, né? Lascou. Dessa característica do escoamento que ocorre em mecânica dos fluidos, tá? Muito bem. Vamos continuar. Gradiente. Lembram lá, né? Para a gente calcular o gradiente, ele tem que ser de uma função escalar. Então, nós vamos, naquele alguma coisa, que eu falei que era derivada de alguma coisa, nós vamos colocar essa função escalar naquele lugar que estava vazio. Então, é a derivada de φ em relação a x na direção y, mais a derivada de φ em relação a y na direção j, mais a derivada de φ em relação a z na direção k. Tá? Então, isso é chamado de gradiente. Ok? Muito bem. Para que ele serve? Qual a função dele? Sempre quando a gente fala gradiente, é porque nós temos uma propriedade escalar que está variando com a posição. Então, o gradiente dá a noção da variação de alguma grandeza escalar com a posição. Por exemplo, se nós temos um espaço, né? Por exemplo, vamos supor um telhado da casa, ou uma parede da casa, né? Que o sol bate, tudo, tem vento, né? Se nós fazermos uma radiografia térmica da parede, a gente vai perceber que existe uma variação de temperatura nessa parede. Então, está tendo gradiente de temperatura, ou seja, a temperatura está variando com a posição. Tá? Então, a função escalar nesse caso é a temperatura. O gradiente da temperatura, no caso, é o fluxo de calor. Quanto maior é esse gradiente, maior é o fluxo de calor numa determinada região. Tá? Tudo bem? Então, beleza. Divergente. Tá? O divergente de um vetor A. Ele é o quê? Ele é o produto escalar do operador por esse vetor A, que vai cair nesse resultado aqui. Adianta não, filho. Adianta não. Componente x do vetor. Será que é gravada essa porra? X mais a derivada da componente y do vetor. Eu não sei não, mas eles só não estão ouvindo, mais saber, a derivada da componente z em relação a z, tá? Pensei nisso também, Jefinho. Já que é o operador nada produto escalar pelo vetor A, a gente vai fazer isso, ó, igual era. Lá no início da aula, né, tinha lá produto escalar de Professor! Tá? Ou B por A. Vamos supor que seja todo mundo que está aqui. Está no lugar do B. Então aqui era o vetor B e aqui o vetor A. Só que agora, ao invés de ser o vetor B, o nosso vetor B é esse operador nabla, que é um vetor. Tá? Só que ele é uma derivada. Tá? Então, a gente vai fazer o I com o I, que vai dar 1, então vai ficar DAX dx. J com J vai dar DAY, né, a derivada de AY em relação a Y. E vamos fazer esse K com K, vai ficar a derivada de AZ em relação a Z. Tá? Então, mas pode usar isso aqui direto, não precisa ficar toda hora fazendo esse produto escalar. Mas eu quis deixar aqui no material de cálculo vetorial, tem isso aqui explicado, né, esse detalhamento. Tá? Explico os detalhes lá do produto escalar entre os vetores unitários. Tá? Então, mas pode usar direto. Tá? Serve para qualquer função. Alguém trava o zap dele, divergente, tá? Que no caso é de um vetor, tem que tentar ligar para ele, porque se ele estiver dando aula aí, ele nem vai estar olhando. Então, ó, o gradiente é o contrário. Né? O gradiente de uma função escalar só pode ser de uma função escalar. Ele é um produto. Ele é um produto. Ele vai dar o resultado vai dar um vetor. Só um momentinho, pessoal. Fala. Obrigado.
Ligaram. Alguém deve ter ligado. Não ouço mesmo não, porque... não ouço, tem que falar aqui na aula, porque senão não ouço. Espera que eu já vou pedir pro pessoal entrar. Beleza. Amém. Acho que ainda não. Beleza. Então, ó. Professor? Divergente. Vamos para a próxima. Alô? Aí deu ruim do mesmo jeito. Ô, Mazini, liga de novo e fala pra ele olhar o bagulho lá, porque vai dar ruim. Essa derivada segunda em relação à função escalar. Então, ó, é uma função escalar a entrada e o resultado é uma função escalar. Tá? Então, é a derivada segunda da função em relação a componente x, tá? Beleza? E depois nós temos a segunda derivada da função f em relação a y. Só um momentinho, pessoal. E a segunda derivada da função φ em relação a... Laplaciano são as segundas derivadas da função em cada direção e é um escalar. Tá? O Laplaciano, ele também é o produto escalar do operador nabla pelo gradiente dessa função. Tá? Então, ó, o gradiente da função é um vetor. O operador nabla é um vetor. O produto escalar de dois vetores vai dar um escalar, que vai dar essa função aqui. Tudo bem? Maravilha. Vamos para o último agora, o rotacional. Tá? Lembra que a gente fez lá o produto rotacional, nada mais é que um produto vetorial. Tá? Então, produto vetorial, por exemplo, de A por B por A. Tá? Só um momentinho. Aí, rotacional é igual ao produto vetorial. Tá? Tem essa notação, tá? Ou pode se escrever ROT A. Tá? Mesma coisa com o outro. Na primeira linha os vetores, a gente coloca os vetores unitários. Na segunda linha a gente coloca o operador nabla. E na terceira linha o vetor que a gente vai calcular o rotacional. Beleza? Isso aqui é aplicação por quando um fluido tem circulação ou não, tá? Ele rotaciona mesmo, tá? Então a gente às vezes usa alguns casos para isso, beleza? Gravando, bom, o detalhe, né? Eu vou dar uma dica aqui, claro, não precisa ficar decorando isso aqui tudo, são só curiosidades, tá? O rotacional do vetor A é esse resultado aqui, ó, que está aqui embaixo na tela, tá? É interessante entender que quando é a direção I, não aparece nada de x aqui, nem a x e nem o x, tá? O I está aqui. Quem vem antes? O K. Então é o DAZ, derivado em relação a y, que é o anterior a ele, menos o contrário. Então vem o DAY para cá e aqui vem o DZ. Para o J, a mesma coisa, né? Quem vem antes? O I. Então é o DAX. Quem vem antes do I? O K. Então é DAX, DZ. Depois troca, inverte. O Z vai para cima, mas é DAZ em relação a DX. E para o K, a mesma coisa. Tá? Quem vem antes do K? Tá? O J. Então é o DAY. Quem vem antes do J? O I. Então DAY em relação a DX. Depois troca. Fica DAX, DY. Tá? Essa é a regrinha aí para fazer cálculo de rotacional em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Beleza? Se não tivesse o vetor Z, tá? Esses dois aqui não existiriam, tá? O primeiro e o segundo. Porque às vezes você pode ter um escoamento no plano de 2 dimensões, x, y, e aí o rotacional vai ser só o último termo, tá? Beleza aí? Tranquilo? Tá? Então, basicamente isso aqui é conta, tá? Agora, nós vamos fazer exercício, tá? Eu vou salvar agora, porque nós vamos fazer exercício.